meditar na palavra do Senhor? Ezequiel 37. Este mês nós já estivemos no livro do profeta Isaías, caminhamos pensando sobre a pessoa de Cristo, e aqui você tem uma trinca de profetas dos mais conhecidos, que é Isaías, Jeremias e Ezequiel. E aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, nós vamos para essa visão, uma visão das mais fantásticas e incríveis da Bíblia. É uma visão até cinematográfica, poderíamos dizer assim, dentre as muitas histórias bíblicas e visões que você encontra na Bíblia. Eu acredito, e pelo menos para mim, de forma pessoal, uma das mais surpreendentes que a Bíblia traz, aquela visão do anjo aparecendo para os pastores. Eu já compartilhei com os irmãos que eu acho ela incrível, né? Ela maravilhosa, porque é um abrir de cortinas, é muito lindo, né? Está ali o anjo conversando com os pastores, de repente um grande coral aparece, e eu fico imaginando a cara daqueles pastores diante daquela grande visão. E aqui a visão que nós temos é uma visão que o profeta tem, onde ele é levado para um vale, e esse vale é um vale da sombra da morte, literalmente, do jeitinho que o Salmo 23 registra, e é um vale da sombra da morte, com a configuração da morte mesmo, porque ali o vale está repleto de ossos, e ossos de pessoas que não foram sepultadas, enterradas, e é como se todas aquelas pessoas que estivessem ali, tivessem sido jogadas ali a céu aberto, e através de chuva, sol, noite, frio, calor, o corpo tivesse perdido toda a sua vitalidade, toda a sua carne, então restaram só os ossos secos. E essa é uma visão para mim incrível da Bíblia, porque ela é das mais surpreendentes. Eu imagino o quanto que o profeta Ezequiel tenha ficado completamente impactado por essa visão. Apesar de ser um profeta, os profetas de Deus também tinham os mesmos sentimentos semelhantes aos nossos, é o que diz Tiago, né? E isso nos ajuda a perceber o quanto que é grande essa visão. E eu convido você que leia comigo, do verso 1 ao verso 14, esta é uma visão bem sugestiva para um fim de ano, ou para o encerramento de um ciclo, e para o início de um novo ciclo. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Poreis tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Os irmãos leiam 7, 8 e 9, por favor. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso.
Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra, numa visão gigantesca que Ezequiel teve, e uma visão, Deus, que pode muito nos ensinar, no fim desse ciclo que nós estamos passando por ele, o fim de um ano, e o início, Deus, de uma nova etapa na nossa vida. Que o Senhor Deus abra o nosso coração e a nossa mente para compreendermos a Tua palavra e para também, ó Deus, através deste texto e da compreensão, tirar lições preciosas para a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos as Escrituras. Este é o nosso pedido, esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de um contexto histórico. Para entender o texto da Bíblia, nós precisamos entender que nós estamos aqui e o reino de Judá, ele foi conquistado pelo Império Babilônico, e esse reino de Judá e muitos israelitas que foram levados ao exílio, eles viram o templo de Jerusalém sendo destruído, e eles viram o povo ficar completamente desolado e sem esperança. Algumas pessoas encerram ciclos desta forma, desolados e sem esperança, desestimulados. Alguns de nós encerram ciclos como este ano de 2024, sem muita expectativa. Às vezes nós passamos um ano inteiro e as coisas não funcionaram como nós esperávamos, as coisas não chegaram ao ponto que nós esperávamos, por mais que nós tenhamos nos esforçado, nos comprometido, sido fiel e feito de tudo para que aquelas coisas funcionassem, muitas vezes elas não funcionam como nós esperamos. E aqui o povo de Judá, e quando a gente fala o povo de Judá, nós temos que nos lembrar que as tribos de Israel estão separadas, né? Judá está para um lado e as outras tribos estão para o outro lado, Judá e Efraim, pode-se dizer assim, eles estão separados, e essa desolação, essa desesperança toma conta desse povo. Mas aqui você também tem o contexto do profeta. Nós estamos falando de um profeta que nos últimos 36 capítulos, ele trouxe para Israel, em sua maioria, as profecias de julgamento, dizendo para o povo por que o povo tinha chegado àquele estado, àquela situação. E veja bem, esta é uma pregação difícil. Pregar às pessoas do porquê elas chegaram aonde chegaram, é uma das grandes tarefas do povo de Deus e da igreja de Deus, mas uma das tarefas mais difíceis de se fazer. E ele então passa durante todo esse período, falando para o povo sobre por que tinha sido destruída Jerusalém, por que o templo foi destruído. É uma missão muito desafiadora. E quando nós olhamos para a missão desse profeta, que estava ali para proclamar mensagens de julgamento até aquele momento, agora Deus, o Senhor Deus, o chama, no finalzinho do capítulo 36 e o início do 37, Deus o chama para virar a chave, para mudar a conversa, para começar agora a pregar para esse mesmo povo uma palavra de esperança, para um povo que estava sem esperança e espiritualmente morto. E esse chamado é um chamado tão difícil, porque aquele povo exilado, eles viam a situação que eles viviam como irreversível. Não tem solução, não tem o que fazer. O próprio texto nos afirma que eles se comparavam a ossos secos.
sem esperança, e você já deve ter percebido que, biblicamente, o povo judeu, o povo de Israel, ele tem esse costume de fazer comparações bem profundas. As figuras de linguagem são bem estranhas para nós no século 21, mas para este povo são figuras de linguagem bem claras. Você, em algum momento, já deve ter passado, eu acredito, por alguma região rural ou chácaras por aí, e você deve ter visto em algum momento a carcaça de um animal morto. Ossos ali, naquele pasto, ou até à beira da estrada, já sem a pele, já sem a carne, já sem os tendões. E aquele povo, ele se comparava a ossos secos. Imagina bem, você se comparando a ossos secos. Você está dizendo, eu estou sem vida, eu estou quebrado, eu não tenho esperança, eu não tenho expectativa, eu não consigo olhar para o futuro enxergando restauração de forma alguma. Então este é o contexto que nós estamos vivendo aqui nesse texto. Um povo que se sente completamente quebrado e um profeta que agora é chamado para pregar a esse povo uma mensagem de restauração e esperança. Deus é tão incrível e eu fico assim muito feliz com o nosso Deus, porque ao mesmo tempo que o nosso Deus, que é bom para a nossa vida, Ele muitas vezes nos traz mensagens assim pesadas, que muitas vezes nos machucam e nos ferem, porque estamos precisando ser feridos. Ele é um Deus que de forma grandiosa, Ele sabe a medida certa de falar sobre esses assuntos. E Ele chega a um dado momento desse limite, e Ele começa e usa o mesmo profeta agora para falar sobre esperança. Eu já falei sobre julgamento, agora eu vou trazer uma mensagem de esperança. E Deus então faz o quê? Ele concede a Ezequiel uma visão poderosa. É uma visão incrível. E quando eu falo que é uma visão incrível, você precisa ler a Bíblia e viajar um pouco nessa visão aqui. Quando eu falo viajar, é tentar entrar nesse contexto bíblico, porque essa visão, ela é muito rica de simbologias e apontam pelo menos 3 aspectos para a nossa vida, e aspectos fundamentais. Veja bem, primeiro, o texto nos afirmou que essa visão refere-se à condição espiritual de Israel. E é tão claro isso, olha lá o verso 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. A Bíblia está se autoexplicando, a profecia é autoexplicativa. E ela diz o seguinte, olha, esses ossos é toda a casa de Israel. Essa é a condição espiritual e emocional do povo de Israel, mortos sem esperança e separados de Deus. É assim que o povo se encontrava, e quem diz que o povo é um povo que se compara a ossos secos, olha lá, eis que dizem, aí Deus está dizendo, é eles mesmos que estão dizendo, eu confirmo, mas eles dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Você consegue imaginar um povo com essa expectativa para o futuro? Eles tinham acabado de ouvir, e não fique muito assustado, porque se você volta seus olhos para o capítulo 36, a partir do verso 16, eles ouvem uma profecia sobre a restauração de Israel. Mas mesmo ouvindo uma profecia sobre a restauração que eles viveriam, eles continuam vivendo uma vida sem expectativa, sem esperança. É como se você, e eu acredito que você não ouviu nada parecido, é como se você ouvisse uma mensagem vinda diretamente de Deus, dizendo que o seu ano de 2025 será incrível, maravilhoso, que as coisas vão melhorar, e de repente você olhasse para essa mensagem e dissesse, mas eu não acredito. Eu não consigo criar expectativa sobre isso, eu não consigo crer a respeito desse assunto. Então, quando nós olhamos para esse texto, tem essa primeira simbologia. Aqui, o povo se compara a esses ossos secos, e Deus confirma, eles estão assim. Segunda simbologia que você encontra aqui, que é um aspecto fundamental, é que
a promessa de restauração é uma promessa de restauração vinda de Deus. E o Deus que promete restaurar Israel, ele promete restaurar Israel espiritualmente e fisicamente, dizendo: Israel retornará à sua terra. É uma promessa que Deus faz. E aqui nós não podemos esquecer, essa restauração é obra do Espírito Santo de Deus. Não é obra do homem, não são os métodos humanos. Somente Deus poderia realizar e trazer aquele povo de um pensamento irreversível, de algo que era impossível para eles. Somente Deus podia reverter aquela situação. A terceira simbologia que você encontra aqui, que é um aspecto fundamental, é que aqui você também encontra esperança escatológica, da grande restauração que Deus trará sobre todo o mundo e toda a vida, sobre a grande ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo. E quando você olha então para esse texto, é um texto muito simbólico para nós também, aqui no século 21, porque esse texto nos chama a atenção, porque em alguns momentos eu vivo sem expectativa. Vai me dizer que você em nenhum momento da vida olhou para o futuro sem expectativa, sem muita saída, sem expectativa de mudar as coisas. Pode ser que você olhou assim alguma vez para a igreja de Cristo, para esta igreja ou a igreja que você fazia parte. Pode ser que em algum momento você olhou assim para o casamento, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para a sua empresa, para a sua vida de modo particular. Talvez você olhe para a sua vida emocional, sentimental, as questões que você já viveu, todos os vínculos que já foram quebrados, e você olha sem expectativa, sem nenhum tipo de esperança que as coisas mudarão. Então, o que essa mensagem quer nos transmitir e trazer para o nosso coração nessa noite? A mensagem que nós temos diante de nós é uma mensagem então de esperança. Embora você vê na visão esses ossos sequíssimos, que é assim que a Bíblia retrata, embora você veja aqui uma situação caótica, assustadora, eu ficaria assustado com uma situação assim, aqui você tem uma mensagem de renovação divina. As circunstâncias, conforme o texto mostra, são desesperadoras, e você encontrará pessoas que estão vivendo situações desesperadoras. Você deveria sentar com essas pessoas e por alguns instantes compartilhar com ele essa mensagem, esse texto, conversar com ele sobre esse assunto. Mas Deus é poderoso para restaurar o povo dele, cumprir as promessas. O capítulo 36, ele já começa assegurando isso, e aqui no 37, ele começa dizendo: olha, eu levarei vocês de volta, completamente de volta. Aqui, algumas coisas se tornaram improváveis para aquele povo, e nós precisamos imaginar o quanto isso também toma conta da nossa vida. Algumas marcas que você encontra de Israel, no livro de Ezequiel, é que o povo andava disperso demais, espalhado demais. Uma das marcas do povo de Israel no cativeiro era que o povo andava muito disperso. Você, ao ler a Bíblia, você encontra poucos servos de Deus que estão comprometidos no meio do exílio. A maioria anda disperso, afastado. Esse povo, uma das marcas que você encontra aqui em Ezequiel, é que esse povo está necessitado demais. Eu não sei se alguns de nós que estamos aqui, experimentamos morar longe de casa. Quando eu digo de casa, da sua terra natal. Alguns que vieram para Linhares já se acostumaram tanto aqui que nem retornarão mais à sua terra natal. Mas talvez no início, quando você chegou, você sentiu bastante a diferença da sua terra, o lugar que você já conhecia tanto. Só que nós estamos falando de um povo que não foi por causa de trabalho, que não foi por uma mudança, porque casou com alguém, ou porque foi uma mudança de emprego,
uma promoção no trabalho. Nós estamos falando de pessoas que foram arrastadas, carregadas, de um povo que já foi derrotado. Eles não foram para o exílio dizendo, eu quero ir para o exílio. Eles foram tirados das suas casas, arrastados da sua casa. Você que é mais jovem, adolescentes jovens, tente imaginar isso. Você está aí quietinho, né, no aconchego ali do braço do pai, no aconchego do ombro da mãe. Que coisa linda e maravilhoso isso aí, bem juntinho, né? Os casais aqui bem juntos, bem coladinhos. Imagine comigo essa cena, você ser arrancado da sua casa, separado do seu marido, separado dos seus filhos, separado dos seus familiares, não teria Natal no fim do ano para comemorar, um lugar para ir junto, vamos nos encontrar, toda a família. Não, nós estamos falando de um povo que vivia essa situação. Então este é um povo, conforme a marca de Isaías, de Ezequiel, de Jeremias, era um povo desanimado demais. Essas são marcas do povo, mas esse povo não era só disperso, não era só necessitado e não era só desanimado. Este é um povo dividido demais, porque o exílio não facilitou as coisas. Havia uma inimizade entre Judá e Efraim e ela continuou no cativeiro. Esse povo foi levado cativo e eles continuaram brigados, sem se entenderem, cada um vivendo o exílio ao seu próprio modo. E aqui nos versos 15 em diante, você tem, do verso 15 do capítulo 37, você tem o texto da Bíblia trazendo uma promessa de Deus da unidade das tribos de Israel novamente, a união entre Judá e Israel. Aqui, lógico, é uma tipologia da unidade entre judeus e gentios, judeus e samaritanos, Cristo e a igreja. É tudo Cristo acontecendo aqui nesse pequeno capítulo da Bíblia. Tem muito de Cristo dentro desse capítulo. E aqui você encontra então Deus caminhando com esse povo num processo de revitalização. Essa é uma palavra que tem sido mais comum nos últimos anos nas igrejas, onde vários pastores, inclusive o reverendo Ronaldo Lidório, escreve livros sobre o assunto, a revitalização da igreja. De forma geral, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem falado muito sobre esse assunto. Você tem o reverendo Ricardo Agreste, que é um dos grandes precursores, líderes da revitalização da igreja, e esse texto, de modo especial, ele fala sobre isso, sobre uma revitalização que pode e deve acontecer na minha vida e na sua vida. Como igreja que somos, nós precisamos passar por revitalização. Por vezes, a igreja de Cristo está assim, nesse estado, ossos secos, sem esperança e sem expectativa. E aqui nesse texto, nós vamos tirar aqui, rapidamente agora, 3 lições para a nossa vida, sobre essa revitalização que Deus faz. Em primeiro lugar, a revitalização que você encontra aqui do povo, ou da igreja de Deus no texto, é uma revitalização operada pelo Senhor. Nós temos, irmãos, vários métodos hoje para fazer igreja. Como disse reverendo Hernandes e reverendo Jeremias, outro dia, numa conversa assim, numa sala de prosa, eles falaram assim: olha, a igreja para muitas pessoas é um grande negócio. E muitas pessoas têm feito da igreja um grande negócio. Então eles usam dos mais diversos métodos para que a igreja funcione, para que a igreja esteja sempre cheia, para que a igreja caminhe. Só que o único que pode operar revitalização verdadeira na vida da igreja, na nossa vida de forma individual e pessoal, é o Senhor. Não existe reavivamento sem Deus. Não é o homem que força para um reavivamento ou um avivamento acontecer. Deus faz isso. E Ezequiel 37, em especial o verso 12, vai dizer assim: assim diz o Senhor, abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. É Ele que abre a sepultura e é Ele que faz o povo sair dela. Não é o homem que força para que isso aconteça.
De modo especial, Efésios 2:10 vai nos dizer que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos dá vida. Ele realiza esse grande milagre de tirar cada um de nós de um estado onde nós estamos parados, ociosos, acomodados na vida espiritual, e nos traz para uma vida ativa diante dEle. Uma vida diligente diante dEle, uma vida com prazer de orar, com prazer de ler a Bíblia, prazer de participar das atividades da igreja. Deus faz isso. E se você não tem vivido essa vida viva diante de Deus, o convite das Escrituras nesta noite é para nós, dizendo: você precisa orar, e orar clamando: Senhor, opera na minha vida essa revitalização. Me dá vida nova, Senhor, me dá prazer, me dá aquele desejo de andar com o Senhor, de viver com o Senhor, de experimentar algo novo com o Senhor. Aqui também você encontra um segundo ensino, que a revitalização da igreja, ou a nova vida que a igreja ganha, é uma obra do Espírito de Deus. Se você reparar bem, durante todo o texto, Deus vai falar sobre o Espírito, mas as únicas vezes que ele usa a expressão Espírito, referindo-se ao Espírito Santo, são em 2 versículos de modo especial. O versículo 1, quando ele diz que me levou pelo Espírito do Senhor e me colocou no meio daqueles ossos, ou daquele vale que estava cheio de ossos. E é interessante que o Espírito de Deus leva Ezequiel para o meio de vale e deixa ele ali. Você imagine bem, eu consigo imaginar essa cena, ele parado, observando o vale, quieto, aguardando. Só que o verso 2 diz assim: me fez andar. É o Espírito que fez isso com ele. Ele não fez por conta própria: eu vou andar ao redor aqui desses ossos. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, o quanto que Ezequiel está bem vinculado com Neemias e tantos outros livros da Bíblia, quando a Bíblia diz assim, Neemias dizendo: eu fui até a terra destruída e Deus tocou meu coração para andar por ali, para ver a situação, o estado em que estava. Muitas vezes nós não queremos andar no meio da desolação, no meio da dor, no meio do vale de ossos secos. Nós não somos do tipo que quer passear por lugares assim, certo? Nós queremos passear por lugares bonitos, incríveis, prazerosos, onde dá para tirar uma foto, uma selfie, mostrar para os outros, mas passear ao redor de um vale cheio de ossos não é comum para nós. Via de regra, quando nós vemos situações assim, ainda que seja pouco, a gente passa de largo. A gente quer passar logo. É difícil encontrar pessoas que gostam de passear em cemitério, mas existe. Mas é difícil encontrar. A maioria das vezes as pessoas passam em frente ao cemitério de carro. A maioria das cidades, eu não sei se você já reparou, principalmente do interior, o cemitério está bem no início da cidade ou quase no final da cidade. Ou de um lado ou do outro, quando você está entrando na cidade, você encontra um cemitério. Graças a Deus a nossa cidade está distante, né? Pelo menos no momento está mais distante das entradas. Mas ninguém gosta de passar por ali e ficar ali assim: nossa, vamos passear por aqui, ver esse lugar, ver como é. Mas o Espírito de Deus fez ele andar por aquele lugar ao redor deles, e ele identificou que eram muitos numerosos na superfície do vale. Mas voltando ao que eu estava dizendo, o verso 1 fala do Espírito de Deus, e se você reparar bem, quando você caminha pelo texto, lá no verso 14, o último verso, é que Deus vai dizer assim: porém em vós o meu Espírito. Ele inicia como uma obra do Espírito, e ele encerra no verso 14 dizendo que a obra de quem? É do Espírito. A obra de Deus não é nossa. Nós não somos donos de nada na obra de Deus, absolutamente nada. Por mais que nós tenhamos feito, realizado para Deus, glória a Deus que Deus nos usa, e nos usa com poder, e nos usa com graça, com misericórdia, mas nada do que fazemos, do início ao fim, vem de nós. É dom de Deus. E aqui o texto mostra que
revitalização da minha vida, da sua, da vida da igreja, é uma obra espiritual. Deus diz no verso 14, eu, o Senhor, porei em vós o meu espírito. O homem não coloca o Espírito de Deus nele, é Deus que coloca. Você pode se esforçar bastante e dizer, através desse grande esforço, Deus me encherá. Deus só te encherá se Ele quiser. Na verdade, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para lutar por isso, transborde do Espírito, encha do Espírito, mas nenhum homem tem força sozinho para se encher do Espírito. Ninguém pode dar ordem a Deus dizendo, Senhor, me enche. Ninguém dá ordem a Deus, mas Ele faz, e o texto diz que Ele fez na vida de Israel. Zacarias 4, versículo 6, vai nos dizer que não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes, irmãos, nós queremos realizar as coisas e chegar a algum lugar pela nossa força, pelo nosso poder, pela nossa persuasão, pelas nossas palavras, a nossa maneira, do nosso jeito. Quantas vezes nós queremos realizar grandes obras, puxando tudo como se nós fôssemos capazes de realizar alguma coisa. Compreenda bem, a obra de Deus não é por força nem por poder, é pelo Espírito de Deus. Pelos meus métodos humanos, pela minha maneira, pela minha força, eu não realizarei a obra de Deus em nenhum de nós. Nós podemos ser muito bons em várias áreas, até administrativas, em várias áreas da vida comum, do dia a dia, profissional. Nós podemos até usar esses dons e talentos, essas qualidades na obra de Deus, mas não são essas coisas que fazem a obra de Deus andar. É Ele que faz, Ele realiza. Em terceiro lugar, a revitalização da igreja, ela promove o triunfo da vida. Isso fica bem claro aqui no verso 14, porque ele diz, porei em vós o meu espírito, e uma vez que ele colocou o espírito, vivereis. É algo tão lindo da parte de Deus, porque a visão que Ezequiel tem, é uma visão de ossos batendo em ossos. Eu fico sempre impressionado com essa figura, né? Porque ele anda ao redor ali, e quando ele profetiza, imagine aquela cena, tinha que ser um profeta movido pelo Espírito Santo de Deus mesmo, porque outros de nós correríamos. Porque esse aqui é cena de filme e de filme de terror. O diácono Afonso, lá de Jacupemba, ele falou que vai arrumar depois 2 ossos secos lá, para a gente bater osso em osso e ver que som que dá. Para ver como é que é a sensação disso. Mas aqui são muito numerosos os ossos, e aqui tem um som de osso batendo em osso. E é tão interessante que a Bíblia nos diz assim, e cada osso se juntou ao seu osso. Deus é um Deus de tanta ordem, que na revitalização que Ele faz, tudo está acontecendo no seu devido lugar. É tudo tão lindo da parte de Deus, que até ossos secos, quando Deus manda reviver e manda voltar à vida, tudo volta ao seu devido lugar. Não tem nada de desordem. A vida com Deus e a igreja de Deus, ela não anda em desordem. É por isso que o método humano é sempre falho. Porque Deus, ele tem ordem no que Ele faz, beleza no que Ele faz, clareza no que Ele faz. As coisas de Deus são claras. As respostas de Deus são claras. As respostas que Deus te dá, elas não te deixam no escuro. Elas são nítidas, e aqui esse texto mostra muito bem isso, quando ele diz assim, olha, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Isso é tão interessante, porque o meio que Deus usa, para que aqueles ossos secos se levantem, é um entendimento, ouça a palavra do Senhor. Isso nos faz pensar que muita gente está vivendo como osso seco, e sem esperança, e sem expectativa, porque não tem dado ouvido à palavra de Deus, não tem escutado o que Deus tem falado. Então, a revitalização da igreja em nossa, ela promove o triunfo da vida, e é por isso que Efésios 5,14,
é bem sugestivo para nós quando nos diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Será que, de alguma maneira, você tem vivido dessa forma? Como um osso seco? Será que alguma área da sua vida tem experimentado essa ideia de ossos secos? Esta é uma noite que Deus nos chama a atenção para ansiar por revitalização. O ano, glória a Deus, ainda não acabou. Dá tempo de orar e dizer: Senhor, eu quero terminar esse ano repleto de expectativa, de que o meu 2025 pode ser um ano mais vivo diante da Tua presença, mais participativo na vida com o Senhor, de maiores experiências com o Senhor. Por isso eu convido você a orar a Deus e dizer: Senhor, eu quero viver um reavivamento na minha vida, naquelas áreas que estão como mortas. E olha, cada um de nós não deveria ficar surpreso com quanto Deus pode fazer osso se levantar, e osso bater em osso, e osso ir para o seu devido lugar. O quanto Deus pode fazer a nossa vida chegar no ajuste certo, ficar na medida certa. Mas se tem algo que esse texto deixa muito claro para nós, é que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Os ossos ouviram a palavra do Senhor, e por isso reviveram, porque Deus, através da sua palavra, traz vida, e essa vida maravilhosa, onde tem a presença do Espírito, e nós precisamos, cada vez mais, no tempo que se chama hoje, nesse mundo tão caótico e difícil que vivemos, da presença do Espírito Santo na nossa vida.